Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, né? Graças a Deus. Estou de volta. Olha o tio Júnior aqui, como prometido, né? Voltando a mais uma semana com vocês, para mais uma aula, mais um aprendizado, né? Mais conhecimento. E vamos que vamos, né? Até chegar nessa reta final. E, né? Vamos continuar nossos estudos de hoje. Então, sejam bem-vindos à nossa aula de ciência, né? A aula na qual a gente está falando sobre os animais. Já vimos muita coisa, né, sobre os animais. Estamos já quase virando um veterinário de tanto aprender sobre os animais, não é verdade? Muito bem, mas é algo muito importante porque são seres vivos que estão sempre presentes junto com a gente, né? E a gente precisa conhecê-los um pouco. Então, a gente já viu, né, como esses animais, né, são classificados, na maioria né, de como eles se alimentam, né, como eles conseguem o seu alimento, como eles se locomovem, né, como eles respiram. Então, tudo isso a gente já viu, né, que cada animal tem suas características diferentes, né? Algumas características diferentes e algumas também semelhantes, né? Mas na sua maioria são totalmente diferentes, porque tem animais que são diferentes uns dos outros, né? Um come planta, outro come carne, um anda, o outro voa, um vive na terra, outro vive na água, né? E assim sucessivamente. Então é uma diversidade enorme que a gente tem de animais, né? Em nosso planeta, né, aqui na nossa convivência. E hoje a gente vai ver, né, como a gente classifica esses animais. Então, classificando os animais. Vamos observar aí. Nós temos uma lacraia, nós temos um gafanhoto, né? O que é que eles têm de diferente um para o outro? Né? Eu já percebo aí algumas diferenças. Né? E você, de casa, já percebeu? Né? A lacraia é um animal que tem várias perninhas, vive se rastejando no chão. Já o gafanhoto, ele salta, né? Diferente, não é? Já viu aí que tem uma característica diferente, tá? Vamos para os próximos. Ó, a gente tá na página 109, tá? Página 109, o livro de vocês. Então, abre o livro, vamos acompanhando, certo? A aula aqui junto com o tio Júnior. Nós temos o gorila, né? Nós temos aí a andorinha, nós temos o teiu, nós temos a água-viva. Esse daí eu já vi várias características diferentes, né? Um voa, o outro vive na água, um tem pelos, né? O outro tem penas. Olha só, né? A diversidade que é esses animais. Então a gente percebe a diferença sempre, né? De um para o outro. Agora, você, que característica você utilizaria para classificar os animais assim em dois grupos? Se fosse para dividir em dois grupos, como você classificaria? Animais grandes, animais pequenos, mamíferos, né? Carnívoros e herbívoros, que comem carne e comem planta. Como é que você dividiria? Tá? Como é? Então, ó, os animais são diferentes uns dos outros, mas também apresentam semelhanças, tá? Assim, eles podem ser classificados de diversas maneiras. Uma dessas classificações considera a presença ou ausência de coluna vertebral. Olha só. Então, nós temos aí, né, uma semelhança que muitos animais têm, que é coluna vertebral, que nós, seres humanos, também temos. E outros animais não têm. Então, essa seria uma das classificações que a gente poderia dividir em dois grupos. Animais que têm coluna vertebral, animais que não têm coluna vertebral. Aí sim a gente conseguiria dividir apenas em dois grupos, tá? Olha só. A coluna vertebral é uma estrutura formada por vários ossos,
chamados vértebras. Olha ela aqui, tá? Que nós, seres humanos, temos. A coluna vertebral não está presente em todos os animais. Por quê? Porque tem animais que não têm coluna, não têm ossos. Tá? Aqueles que têm colunas, né, que têm coluna vertebral, são chamados de vertebrados. E o ser humano é um deles. Então, nós somos seres vertebrados, porque nós temos coluna vertebral. A coluna é quem sustenta todo o nosso corpo. Né? A coluna é quem sustenta nossos braços, a nossa postura, a nossa cabeça, né? As nossas pernas. Então, a coluna ela é os ossos do centro do nosso corpo. A coluna vertebral e os demais ossos do corpo de alguns animais formam seu esqueleto. Ou seja, né? Toda a estrutura corporal que sustenta e protege o corpo desses animais, né? E o nosso também, além de auxiliar na sua movimentação. Se nós não tivéssemos ossos, a gente era como? Molengo, parecendo parecendo uma geleia, né? A gente não ia, a nossa estrutura é os nossos ossos. Então, os ossos também ajudam a proteger os nossos órgãos que estão dentro do nosso corpo, né? Caso haja alguma perfuração, algo do tipo, os ossos vão estar ali protegendo. Por isso que essa parte aqui, ó, é toda coberta por costelas, porque protege bastante os nossos órgãos, tá? Agora observe as fotos abaixo. Olha só, gente, um polvo e uma lesma. Você acha que esses animais têm coluna? Tem ossos esses animais? E aí, pergunta você que está em casa. Não tem, né? Esses animais não têm ossos. Não tem ossos. Eles são molengos, né? Não tem ossos. Agora vamos à classificação dos animais vertebrados. Para conhecer a classificação dos animais vertebrados, você participará de um jogo. Olha que legal. Gente, olha que legal. Vamos lá. Forme grupos de 5 alunos. Então, nós não estamos na escola, nós não vamos formar grupos. Vocês vão, né, praticar esse jogo aí individual, né, ou com alguém que esteja na sua casa. Então, vamos entender a regra do jogo. Ó. Entre os animais, né, você irá identificar entre os animais representados nesta página e na página seguinte, ou seja, vou pegar até o livro aqui para dizer a página para vocês. Ó, 112 e 113 são essas páginas. Nessas páginas 112 e 113 tem algumas imagens de alguns animais, tá? Então, entre os animais representados nessa página seguinte, os dois que fazem parte de um mesmo grupo. Tá? Vocês vão identificar dois animais que fazem parte de um mesmo grupo, ou seja, animais carnívoros. Né? Um exemplo, anfíbios, peixes. Tá? Vocês vão identificar porque tem dois que fazem parte do mesmo grupo. Para isso, vocês deverão somar os dois números que representam, tá? Na opinião de vocês, os animais do mesmo grupo. O resultado deve ser o número que aparece nas informações presentes nas páginas 113 e 114. Tá? Ou seja, digamos, vou passar aqui. Pronto. Aí estão os animais. Digamos que eu escolho, vamos lá, dois animais que têm as mesmas características, que são do mesmo grupo. Olhem para essas imagens desses animais, vejam se vocês conseguem identificar. Eu vou escolher aqui a ema e vou escolher o passarinho. Eu acho que eles são do mesmo grupo. Por quê? Porque eles são aves. Então, quando eu somar 248 mais 63, certo? Agora eu vou lá para a página
114, ó, 113. 113, nós temos aí a classificação dos peixes em anfíbios, certo? Ó, os peixes são vertebrados, ou seja, tem coluna, né? São vertebrados aquáticos, que apresentam o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Em geral, eles têm nadadeiras que auxiliam sua locomoção na água. Além disso, a maioria apresenta desenvolvimento ovíparo. Geralmente a respiração é branquial. Olha só a classificação completa. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Tá? Vocês lembram o que é ovíparo? O que é ovíparo? Gente, ovíparo, né, é como a galinha. Ou seja, o embrião se desenvolve dentro dos ovos que permanecem fora do corpo do peixe, ou seja, da fêmea, né? Até o nascimento dos filhotes. Por esse motivo, eles são chamados de animais ovíparos. Respiração branquial, porque eles respiram através das brânquias. Né? Muito bem. Os anfíbios são também vertebrados, ou seja, têm coluna vertebral, né? Que geralmente apresenta a pele lisa e úmida. Eles podem passar uma parte da vida no ambiente aquático e outra parte no ambiente terrestre. No entanto, alguns desses vivem exclusivamente na água ou no solo. Apresentam desenvolvimento ovíparo, passam por metamorfose durante o desenvolvimento. O que é metamorfose, gente? Estudamos também lá na página 106, que são aqueles animais que nascem com uma estrutura e ao se desenvolver eles vão formando outro tipo de animal. Ou seja, vão criando estruturas diferentes. Não é a mesma estrutura desde pequeno até ficar adulto. Tá? Quando se torna adulto, geralmente realiza respiração pulmonar cutânea. Tá? Isso aí. Répteis são também vertebrados, né? Coberto por escamas. Desenvolvimento também ovíparo, respiração pulmonar, tá? E eu cheguei no que eu queria, que são as aves, né? Que foi a soma que deu lá. O aves, a ema e o passarinho. Quando eu somei os dois, deu 311. Então, as aves são vertebrados, que tem o corpo coberto por penas. Apresentam bico e os membros anteriores são modificados em asas. A maioria das aves voam. Além disso, as aves também apresentam todas as características que a ema tem, o passarinho tem. Desenvolvimento ovíparo, respiração pulmonar, tá? Então, eu acertei, né? Os dois animais que eu classifiquei realmente são aves. Certo? E agora vocês vão ter que identificar os outros lá, tá? Qual é a classificação deles? Se eles são répteis, aves, mamíferos, peixes ou anfíbios, tá? Olha os mamíferos aí. São vertebrados, têm glândulas mamárias, né? Se é mamífero, porque eles mamam, dão mama, né? Essas glândulas podem produzir leite, né? Que alimenta os filhotes durante certo tempo após o nascimento. Geralmente o corpo é coberto por pelos. Desenvolvimento vivíparo, tá? Ou seja, o embrião, né, o bebê se desenvolve dentro da barriga, não é através do ovo que sai. Respiração é pulmonar, tá? Isso aí, muito bem. Muito obrigado. Se divirtam com esse jogo, tá? Que é muito legal, gente. Vocês vão aprender muito, tá? Vocês vão lá identificar dois animais que vocês percebam que é do mesmo grupo. E aí vocês vão lá na classificação deles, né? Para vocês verem quais são as classificações completas
desses animais, tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.